Em vários momentos do filme Capitão América Soldado Invernal, alguns personagens sempre mencionam um nível e um número. O pendrive tem programa de detecção nível 6. Assim que o ligarmos, a SHIELD vai saber onde estamos. 2 alvos nível 6. Da última vez que eu vi esse filme, eu ficava me perguntando toda hora, mas que raios são esses níveis? E eu tô aqui para falar o que eles são. O que são esses níveis? Quantos níveis existem? Para que eles servem? Vocês já vão saber. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sino de notificação, você já sabe. Mas então vamos falar desses níveis. Seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é que a SHIELD possui uma puta hierarquia. Hierarquia, para quem não sabe, são classificações de graduações crescentes e decrescentes que seguem segundo uma escala de valor, grandeza ou importância. É um ranking de importância, pronto. E você vai ver ao longo do que eu falar aqui que a cada nível, a cada posição, os ramos vão aumentando, os agentes vão tendo mais benefícios, tanto em cargos quanto em missões, enfim. Outra coisa é que os níveis da hierarquia da SHIELD não tem só agentes, esses níveis, os benefícios e tudo mais, não se baseiam só em agentes. Também tem cientistas. Sim, cientistas que auxiliam, não auxiliam, mas consertam alguma coisa. Eles também, como os agentes, vão tendo mais benefícios a cada nível que passa e tal. E as funções, tanto dos agentes quanto dos cientistas, vão mudando e melhorando. Eles são tipo um Bruce Banner da vida. Agora vamos começar falando logicamente do primeiro nível da hierarquia, o nível 1. Bom, vamos começar com o nível 1. O agente de campo, agente da SHIELD para os mais íntimos, do nível 1 foi escalado para agente por conta da sua discrição e trabalho. O agente tem uma noção básica de espionagens e lutas corporais. Além disso, sabe seguir ordens e possui acesso aos índices de lá, avaliações psicológicas e um bom conhecimento de habilidades acrobáticas. Agora vamos aos cientistas. Os cientistas do nível 1 têm uma boa afinidade com ciências exatas e sabem o bom básico de química, física e biologia. O conhecimento prático já não é tão bom quanto o conhecimento teórico. E eles podem consertar inúmeros objetos simples, para esse nível, né? Como celulares e relógios. Além deles poderem adquirir aptidão intuitiva a partir do nível 3, que eu já vou falar daqui a pouco. Vamos agora para o nível 2. Os agentes do nível 2 são mais familiarizados com macetes de espionagem e são escalados para missões de sondagem. Sondagem, se eu não me engano, é quando eles vão investigar algum terreno que está com algum problema e tal, mas eles não são aptos para missões de defesa, porque o treinamento deles de luta ainda deixa a desejar. Eles são geralmente a massa de agentes que compõem esquadrões comuns, desenvolvendo mais habilidades com armas do que com o braço mesmo, na porrada. No nível 2, os cientistas veem que seu ramo de estudo começa a se aprofundar, mesmo sendo meio que superficial. Trabalham como assistente de laboratório com os cientistas mais experientes e eles aprendem o que eles podem e auxiliam tanto em algumas pesquisas quanto em manutenções de tecnologias simples. Agora, nível 3. No nível 3, o agente recebe mais missões arriscadas, principalmente por ter total conhecimento do básico da espionagem. Também recebe seus próprios equipamentos de espionagem e também uma arma de fogo, além de deter um bom conhecimento de combate, assim adquirindo perícia com certos estilos de luta, e também tem perícias com arremesso. Sim, arremesso. Agora os cientistas. Os cientistas do nível 3 percebem que seu tempo de experiência de laboratórios aumenta e ganham um conhecimento prático e mais sólido, por mais que não possua um ramo específico, domina bem o básico de tudo na ciência. Aqui já se pode consertar objetos de tecnologias avançadas, mesmo eles não estando prontos sempre, assim para encarar qualquer máquina por aí. Nível 4 agora. No nível 4, o agente é considerado um agente de confiança para missões de dificuldade alta, e seus treinamentos de espionagem como lutas e usos de armas com certeza dão uma puta credibilidade para que as pessoas dependam de você, olha só. Também possui uma boa mira e ótimos condicionamentos físicos. Além de serem escalados para funções que exijam muito, eles também adquirem perícia com estilo de luta. Os cientistas já são eleitos para fazer suas próprias pesquisas e podem escolher um dos 3 ramos: química, biologia e engenharia.
além de ser a mente por trás dos objetos cotidianos dos agentes. No nível 5 as coisas começam a ficar boas. Os agentes, por exemplo, se tornam um dos melhores agentes por aí e começam a ser treinados para missões de abate e infiltração. São introduzidas as técnicas de disfarce e espionagens diretas. Possuem acesso a mais informações da SHIELD, assim meio que desenvolvendo sua personalidade de agente secreto e tal. Já com os cientistas têm seu grau de especialização que vão se acentuando cada vez mais, assim começando a se aprofundarem nos conhecimentos do corpo humano. Nossa, essa foi horrível. Continuando, também se aprofundando em soros, venenos e até robótica. Fazem parte do corpo... Tá bom, já chega. Fazem parte do corpo de profissionais da SHIELD e operam em laboratórios completos, testando armamentos e até objetos desconhecidos. Agora vamos para o nível 6. Os agentes do nível 6 são considerados infiltradores confiáveis. Além de serem treinados em técnicas de assassinatos silenciosos, são instituídos a um parceiro cientista, olha só, que vão ensinar os pontos vitais do corpo humano. Tá bom, já deu, parei. São considerados especialistas, assim sendo aptos a realizarem missões de altos riscos e até sozinhos muitas vezes. Tem até alguns personagens que estavam no nível 6 que aparecem no filme do Capitão América Soldado Invernal. Por exemplo, Jasper Sitwell. O Jasper Sitwell, aquele miserável lá, era do nível 6. Enfim, são alguns que aparecem lá que são do nível 6. Agora nível 7. No nível 7 o agente alcança a reputação de um dos melhores agentes da SHIELD, tendo um puta campo de trabalho, obviamente incluindo espionagem, segurança, abates e infiltrações. Começam a serem cotados para trabalhar em missões de risco máximo, além de possuírem ótima mira e serem peritos em arremessos. Também realizando proezas acrobáticas sem dificuldades e são mestres em seus estilos de luta. Os cientistas veem que agora suas funções na SHIELD são de pesquisas mais importantes, por exemplo, reproduzir geradores de energia sustentáveis e desenvolver técnicas de luta que neutralizam o oponente mais rápido, digamos assim. O cientista lutando? Quem diria? Ou até sintetizar alguns remédios e até elixires para o departamento médico. Além de também poderem montar aparatos tecnológicos para aumentar ainda mais os arsenais da SHIELD. Nível 8 agora. No nível 8, o agente da SHIELD é um dos agentes mais experientes do ramo lá da SHIELD. É somente escalado para missões de extrema importância e passa a maior parte do tempo em missões presidenciais. Olha só. Coordena escoltas presidenciais e organizam abates contra líderes terroristas. São inteligentes e efetivos, obtendo acessos a segredos que chegam a ser inimagináveis da SHIELD. Os cientistas já são considerados um dos mais promissores cientistas da agência e conseguem desenvolver suas próprias pesquisas e participam de investigações em materiais desconhecidos, como o cetro do chifrudo e o cubo do Tesseract também. Além de também poderem construir muitos objetos para auxiliar os agentes no dia a dia, eles lecionam na academia de agentes como professor sênior. Aqui os cientistas também adquirem perícias com arremessos. Eu ainda não superei o arremessos. Nível 9 já está acabando finalmente. No nível 9, um agente é considerado o vice-diretor da agência, com grande experiência em combates e participam de reuniões da diretoria e quase sempre é incluído em decisões importantes na SHIELD. Os cientistas supervisionam todos os laboratórios espalhados por aí no mundo e são sempre consultados em pesquisas e suas contribuições os tornam aliados importantes na organização, sendo uma das mentes mais bem protegidas e valiosas da SHIELD. E também podem construir inúmeros equipamentos e seus conhecimentos científicos são logicamente inimagináveis. Agora o nível 10, claro, é o topo da hierarquia, é o cargo mais importante, mais foda e mais incrível que um agente da SHIELD pode chegar. O agente pode representar o comando da SHIELD e pode organizar como quiser. Claro, possui acesso a todas as informações da SHIELD, ficando a seu próprio critério para quem quiser revelar. Conta com um arsenal extenso e uma experiência muito grande. Pode tirar diversas armas para auxílios em missões das quais ele pode escolher, além de distribuir para quem quiser. Como cientistas, lógico, é basicamente a mesma coisa.
Bom, foi isso. Esses foram os níveis da hierarquia da SHIELD. Você percebe que a cada nível a coisa vai melhorando e melhorando. Você vai ganhando mais autoridade até chegar no nível 10, onde você é o chefe da parada. Nunca falei alguma coisa com parada antes. Mas espera, não vou embora porque eu preciso que você veja isso. Eu quero recomendar um canal para vocês. É um canal que é parceiro do Marvete Man e é um canal que eu acompanho sempre, que é o canal Força Nerd. Esse canal é de um puta cara legal chamado Danilo e ele faz os mais variados conteúdos, desde edits, opiniões, gameplays, enfim, principalmente Homem-Aranha. Ô carinha que gosta do Homem-Aranha, hein? O link pro canal dele tá na descrição, junto com o canal do Tazum, que também é outro canal incrível. Então é isso, galera. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino das notificações. Nos siga no Instagram, que vai estar na descrição junto com os canais parceiros. E é isso, galera. Vejo vocês na semana que vem para mais um vídeo aqui no Marvete Man e até mais.